Sua casa anda com uma atmosfera pesada? Discussões constantes, ansiedade sem motivo, uma sensação de opressão que simplesmente não vai embora. Talvez você sinta uma falta de paz, tenha sonhos ruins, confusão mental, desgaste emocional ou até mesmo um cansaço estranho que só aparece quando você está dentro do seu próprio lar. Muitas famílias vivem exatamente assim, sem perceber que a Bíblia descreve claramente o que está acontecendo e, mais importante ainda, como vencer essa situação. A palavra de Deus nos revela que existe uma realidade espiritual que influencia diretamente o nosso mundo físico. E quando a gente não entende essa verdade, acabamos lutando da forma errada, brigando com as pessoas, criando mais conflitos ou tentando resolver problemas espirituais com soluções humanas. Mas o livro de Efésios, no capítulo 6, nos mostra um caminho poderoso, simples e totalmente eficaz para expulsar toda a escuridão do nosso lar. E não estou falando de rituais estranhos, objetos místicos, velas, incensos ou qualquer tipo de superstição. Estou falando de usar as armas espirituais que o próprio Deus nos entregou. Neste vídeo, eu vou te mostrar, de forma prática e clara, como aplicar os princípios bíblicos para transformar sua casa em um lugar de luz, paz e da presença de Deus. Primeiro, precisamos entender a verdadeira batalha espiritual. A Bíblia é muito direta sobre isso, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem revela 3 verdades cruciais. A primeira é que a luta é real. Quer você goste ou não, acredite ou não, o mundo espiritual existe e há forças malignas que atuam para trazer destruição, confusão e tormento. A segunda verdade é que a luta não é contra pessoas. Um dos maiores erros que cometemos dentro de casa é achar que o problema é o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos ou nossos pais. A Bíblia diz que não é contra carne e sangue. Muitas vezes, a raiz dos conflitos familiares tem uma origem espiritual e não apenas emocional ou comportamental. E por fim, a luta acontece nos lugares celestiais, o que significa que ela não é travada com argumentos, gritos ou força humana, mas com armas espirituais. Mas afinal, o que é essa escuridão dentro do lar? Na Bíblia, a escuridão não é só a ausência de luz física, é tudo aquilo que contradiz o caráter de Deus. Tudo que rouba a nossa paz e abre portas para a ação do inimigo. Essa escuridão pode se manifestar de várias formas: brigas sem motivo, uma atmosfera pesada, insônia ou pesadelos, medo contínuo, falta de alegria, vícios, depressão profunda, apatia espiritual ou aquela sensação de que algo invisível está te atacando. Nenhuma dessas coisas vem de Deus. A Bíblia afirma que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Portanto, tudo que contradiz o caráter de Deus precisa ser combatido e expulso do nosso lar. Então, como essa escuridão entra na nossa casa? Ela entra quando portas espirituais são abertas. Uma dessas portas são as palavras negativas ou de maldição. A Bíblia diz que a língua tem poder de vida e de morte. Gritos, insultos e declarações pessimistas criam ambientes espiritualmente doentes. Outra porta são as práticas que desonram a Deus, como ódio, pornografia, vícios, ocultismo,
mentira e infidelidade. Essas coisas abrem brechas espirituais. Objetos consagrados a práticas não bíblicas, como amuletos ou imagens, também podem trazer opressão. Um lar sem oração é como uma casa sem portas. Qualquer coisa pode entrar. E, claro, o afastamento da palavra de Deus. Onde a voz de Deus não é ouvida, outras vozes ganham espaço. Mas a Bíblia não apenas revela o problema, ela nos dá a solução. E a solução é: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A armadura de Deus não é algo simbólico, é uma realidade espiritual. Cada peça representa uma ação concreta que protege e fortalece a sua vida e o seu lar. Vamos ver como aplicar cada elemento dessa armadura na prática. Primeiro temos o cinto da verdade. A verdade mantém a casa firme. Isso significa ter conversas transparentes, confessar os erros, se arrepender sinceramente e abandonar a mentira. Onde há mentira, há uma brecha para o inimigo. Depois, a couraça da justiça. Viver de forma correta diante de Deus protege a sua casa. Isso significa escolher fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, cortar práticas pecaminosas e cultivar um coração limpo. A justiça coloca um escudo sobre a sua família. Em seguida, calçar os pés com o evangelho da paz. Leve paz para o seu ambiente. Use palavras que acalmam, tenha uma postura que promove reconciliação, pratique o perdão constantemente. A paz é uma das ferramentas mais poderosas para expulsar a escuridão. Temos também o escudo da fé. A fé se manifesta quando você ora, mesmo sem ver uma mudança imediata. Quando você declara a palavra de Deus, em vez de dar ouvidos ao medo. E quando você recusa pensamentos de derrota. A fé apaga os dardos inflamados do maligno, que são os ataques de dúvida, desânimo e opressão. Não podemos esquecer do capacete da salvação. A nossa mente é o principal alvo do inimigo. Proteger os pensamentos é essencial. Rejeite pensamentos destrutivos. Não aceite acusações internas e repreenda ideias de medo, derrota ou autodestruição. Encha a sua mente com a palavra de Deus e, por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a única arma de ataque da armadura. Use-a para declarar versículos em voz alta, para orar a Bíblia e para repreender o mal com autoridade. Cada vez que você afirma a verdade bíblica, a escuridão recua. Agora vamos aos passos práticos para expulsar toda a escuridão do seu lar. Primeiro, ore dentro de cada cômodo. Não precisa gritar nem fazer uma oração longa. Apenas caminhe e declare: Senhor, eu consagro este lugar ao teu nome. Toda obra das trevas perde o poder agora. Só a tua luz reina aqui. Segundo, declare a palavra em voz alta. A Bíblia foi feita para ser falada. Diga: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Terceiro, retire objetos que geram perturbação espiritual. Se algo te traz desconforto, tiresome medo. Quarto, perdoe as pessoas da sua casa. O perdão fecha portas espirituais de uma forma impressionante. Quinto, coloque louvor no ambiente. Andha louver. O mal não permanece. Deus habita no meio dos louvores. Mantenha a casa limpa espiritualmente. Assim como você varre o chão. Limpe os ambientes com oração diária, leitura bíblica, gratidão
e atitudes de amor. E por último, abra as janelas, tanto literalmente quanto espiritualmente. Ambientes fechados acumulam peso emocional. Deixe a luz e o ar entrarem. E abra também o seu coração para Deus. É fundamental entender que quem serve a Deus tem autoridade espiritual sobre a sua casa. Você não precisa ter medo, você não ora como alguém fraco, mas como alguém que carrega o nome do Rei dos Reis. Jesus disse: Eu vos dei a autoridade. Nada vos fará dano algum. Se existe opressão na sua casa, você tem autoridade para expulsar isso, não pela sua força, mas pelo poder de Deus através de você. Expulsar as trevas é importante, mas manter a luz acesa é o verdadeiro segredo. E isso se faz com 3 pilares. Oração constante, mesmo que curta, mas diária. A palavra de Deus presente na casa, sendo lida, meditada e declarada. E a prática da paz, que é uma decisão, não um sentimento. Quando a luz espiritual entra, os conflitos diminuem, o ambiente muda, as emoções se estabilizam, o sono melhora, a paz cresce, o coração descansa e a presença de Deus se torna perceptível. Sua casa deixa de ser um campo de batalha e se torna um território de paz, luz e proteção divina. A escuridão não tem poder onde a luz de Deus está, e a luz de Deus sempre vence. Sempre. Obrigado por assistir. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Siga nosso canal para mais conteúdo que vai fortalecer sua fé e sua família. Fique com Deus.